Há uma pergunta que poucos ousam fazer em voz alta dentro das paredes da igreja. Uma pergunta que fica presa na garganta, que sobe devagar, que incomoda porque parece quase irreverente. Mas ela precisa ser feita, e precisa ser respondida com honestidade, porque ignorá-la não é fé, ignorá-la é descuido com a alma. Você já sentiu que algo estava errado, mas não sabia nomear? Já saiu de um culto com o coração pesado, sem entender por quê? Já ouviu palavras bonitas que soaram vazias por dentro, como uma caixa embrulhada que, quando aberta, não tinha nada? Esse desconforto tem um nome, e a Bíblia nos convida a levá-lo a sério. Jesus disse em Mateus 7,15: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam em vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ele não disse isso para assustar. Disse isso para preparar. Disse isso para que os seus não fossem pegos de surpresa, como quem caminha à noite sem lanterna em uma estrada desconhecida. O falso profeta não chega anunciando que é falso. Essa é justamente a sua natureza. Ele chega com um sorriso largo, com palavras que parecem sagradas, com uma unção que parece genuína. Ele conhece os versículos. Ele sabe como conduzir uma oração. Ele tem carisma. E é exatamente por isso que a vigilância precisa ser exercida com cuidado, com oração e com conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos anunciamos, seja anátema. Paulo não estava sendo duro por temperamento. Estava sendo preciso porque o evangelho não suporta distorções. Uma pequena torção no fundamento faz a casa inteira inclinar. E qual é o sinal mais evidente de um falso profeta? O evangelho que ele prega, não a sua aparência, não o tamanho do seu ministério, não os milagres que ele alega realizar. O critério fundamental é a mensagem, uma mensagem que retira a cruz do centro, que suaviza o pecado, que promete prosperidade sem santidade, que faz de Deus um meio e do homem o fim. Essa mensagem é falsa, mesmo que venha embrulhada em versículos. John MacArthur, pastor e teólogo americano que dedicou décadas ao estudo das Escrituras, afirmou com clareza que um ministério que não prega o arrependimento genuíno e a soberania de Deus sobre a salvação está construindo sobre areia. Não importa quão grande seja a multidão, não importa quão impressionante seja o espetáculo, o que sustenta uma vida espiritual não é a experiência emocional do domingo, mas a verdade que permanece na segunda-feira, no silêncio, na crise. Há também o falso profeta, que faz uso do sofrimento alheio. Ele observa a dor das pessoas. Ele identifica a ferida. E então, oferece uma solução que parece divina, mas que tem um preço. Pode ser um preço financeiro. Pode ser emocional, onde você precisa depender dele para ouvir de Deus. Pode ser um preço de submissão cega, onde questionar já é pecado. Esse tipo de controle não vem de Deus. O profeta Jeremias viveu rodeado de falsos profetas. Enquanto ele pregava julgamento e chamava o povo ao arrependimento, eles pregavam paz, onde não havia paz. Em Jeremias 23:16, Deus diz: Não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu próprio coração, e não do que procede da boca do Senhor. Essa é uma imagem perturbadora e necessária. A vã esperança, a palavra que enche, mas não nutre. Hernandes Dias Lopes, pastor e escritor brasileiro amplamente conhecido no meio evangélico, afirma que o maior perigo da falsa profecia não é o que ela ensina de errado, mas o que ela omite do que é certo. O falso mestre raramente nega Jesus de forma direta. Ele simplesmente desloca o foco, fala de bênçãos e esquece o juízo, fala de graça e esquece a santidade. E nesse deslocamento sutil, a fé vai perdendo sua substância. Como então identificar? A primeira prática é conhecer a palavra por conta própria. O cristão que depende exclusivamente do pastor para entender a Bíblia está vulnerável. Os bereanos, em Atos 17, eram elogiados porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. Não era desconfiança, era maturidade. Era amor pela verdade. A palavra de Deus não precisa de um intermediário para ser compreendida,
por quem a busca com humildade e oração. A segunda prática é observar o fruto. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis, não pela eloquência, não pela quantidade de seguidores, não pelo número de vídeos ou pelo tamanho do templo. Fruto é caráter. Fruto é como esse líder trata aqueles que discordam dele. Fruto é se os que estão perto dele crescem em santidade, em humildade, em amor, ou apenas em dependência e em admiração por ele mesmo. A terceira prática é prestar atenção ao que é exaltado no ministério. Se o nome mais citado nos sermões é o nome do pregador, se as histórias mais contadas são as histórias do pregador, se o centro do culto é a personalidade e não Cristo, então algo está fora do eixo. João Batista disse: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Essa frase é o padrão. Qualquer ministério que inverte essa ordem precisa ser observado com cuidado. A quarta prática é avaliar como o dinheiro é tratado. Não porque dinheiro seja proibido na obra de Deus, mas porque o falso profeta frequentemente usa a fé como moeda. Ele promete retorno espiritual em troca de oferta financeira. Ele usa a pobreza do fiel como combustível para enriquecimento próprio. Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 3, "E por avareza hão de fazer mercadoria de vós com palavras fingidas." Palavras fingidas. Palavras que soam santas, mas servem a interesses pessoais. Isso não é uma chamada ao cinismo. Não é um convite a olhar para a igreja com desconfiança paralisante. É um convite a olhar para a igreja com amor maduro, que cuida sem ser ingênuo, que confia sem ser cego. A Escritura nos pede vigilância, porque a vigilância protege. Não porque tudo é suspeito, mas porque o que é precioso precisa ser guardado. Você não precisa sair da sua igreja amanhã. Você não precisa quebrar a comunhão com o seu pastor por uma discordância pontual. O que você precisa é desenvolver raízes na palavra que sejam suas. Raízes que ninguém pode arrancar porque foram crescidas no silêncio da sua devoção pessoal, na sua leitura diária, na sua oração honesta. Uma árvore com raízes profundas não cai com facilidade. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado como alguém que medita na lei do Senhor dia e noite, não como alguém que assiste ao melhor pregador, não como alguém que está no maior ministério, mas como alguém que habita a palavra, que vive nela, que pensa com ela, que toma decisões a partir dela. Esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele frutifica, ele permanece. O caminho que protege não é o caminho da desconfiança, mas o caminho do conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, conhecimento da sua própria história com Ele. Quando você conhece o original de perto, reconhece a falsificação com mais facilidade. Não porque é inteligente, mas porque passou tempo suficiente com o verdadeiro para saber exatamente como ele é. Que você possa ser um cristão que ama a verdade mais do que a performance, que prefere uma palavra dura e real a uma palavra suave e vazia, que não foge das perguntas difíceis, mas as leva à Escritura com paciência e fé, que cresce não pela quantidade de cultos que frequenta, mas pela profundidade com que caminha com Deus em cada dia comum. E que diante de tudo que foi dito aqui, a sua resposta não seja apenas intelectual, que seja uma resposta de vida, uma mudança silenciosa no modo como você lê a Bíblia, no modo como ouve um sermão, no modo como escolhe onde plantar a sua fé. Porque no fim, o que importa não é o quanto você sabe sobre falsos profetas, mas o quanto você conhece o profeta verdadeiro, que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Deixa aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família e por aquele parente ou amigo próximo que você sabe que está passando por uma situação difícil nesse momento. Seu nome nos comentários já é um pedido de oração que levamos a sério. Se esse conteúdo tocou o seu coração e te ajudou de alguma forma, deixa o like no vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sino das notificações para receber o aviso sempre que publicarmos um conteúdo novo.
Que Deus te guarde e te conduza sempre na verdade.